Turma do propósito. E aí, amado? Tá lendo a Bíblia, lendo em família, está orando com a sua família, tentando mudar? Eu espero que sim. Meu querido irmão, é uma grande alegria a gente estar aqui mais um dia 65 do nosso propósito. Hoje o capítulo 15 de Êxodo. Eu queria fazer um pedido para você todo especial. Você que está seguindo aí o nosso grupo, os nossos links estão sendo compartilhados a partir do canal que é a IPL Play, é a TV da Igreja Presbiteriana de Lajinha. Já existe há alguns anos, criado aí, idealizado pelo nosso irmão amado, presbítero Paulo Ubner. E esse canal tem transmitido toda a programação da nossa igreja. Já tem lá diversos vídeos, se eu não me engano, quase 500 vídeos, alguma coisa em torno disso. Lá tem cultos, tem séries, tem estudo bíblico, tem programas que nós gravamos aí no período da pandemia. Você pode ter acesso a tudo isso. E eu queria pedir você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva. Nosso objetivo é alcançar 1000 seguidores nos próximos dias, né? 1000 inscritos do nosso canal. Acho que nós estamos na casa aí de 560. E você que está assistindo esse vídeo, é só clicar aí e se inscrever no canal do YouTube. Você vai estar nos ajudando a alcançar esse objetivo. Que Deus abençoe sua vida e vamos meditar no texto. No capítulo anterior, nós vimos a maravilha que Deus operou. Deus lançou no mar o exército egípcio, seu faraó, seus cavalos, seus carros, e o Senhor operou poderosamente, salvando os filhos de Israel, fazendo-os atravessar a pés enxutos todo o mar vermelho. E aqui, irmãos, nós vimos que o Senhor, ele foi adiante do povo, ele se colocou sobre o povo como uma nuvem, como uma coluna de fogo à noite. E quando preciso, ele ficou na retaguarda, protegendo o povo do Senhor. Queridos, e agora nós temos aqui o cântico mais antigo registrado. É o cântico que se encontra no capítulo 15 do livro de Êxodo. Moisés e os filhos de Israel cantaram sobre a grandeza do Senhor. Cantaram porque o Senhor lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro, como diz o versículo 2 do capítulo 15. Cantaram que o Senhor é força. Cantaram que o Senhor é salvação. Cantaram que ele é varão de guerra, que o Senhor é o seu nome. Essa expressão que aparece no versículo 3 é uma expressão que quer dizer que o Senhor é o único ser que existe por si só, ele é autossuficiente. Senhor é o seu nome, é absoluto. Não há outro a quem ele chame de Senhor, ele é Senhor absoluto. E ele lançou no mar o carro de Faraó, seu exército, os capitães, não há valente diante do Senhor. Todos foram derrotados. E aqui há várias promessas nesse cântico de Moisés, referindo-se à vida futura. É claro que eles estavam cantando sobre a libertação do Egito e sobre agora a peregrinação que eles fariam para a terra prometida ali, que era Canaã. Mas toda essa aplicação pode ser feita espiritualmente também, é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E como Cristo está conosco nessa peregrinação, vencendo os nossos inimigos e nos conduzindo para aquele lugar que é a presença do Senhor, que é o reino dos céus em sua plenitude, preparado para nós, naquele lugar glorioso que o Senhor comprou com seu sangue. No versículo 17, no cântico, Moisés e os filhos de Israel cantam que o Senhor introduzirá e plantarás no monte da tua herdade, no lugar da tua morada, que tu preparaste, ó Senhor, no santuário, ó Senhor, que estabeleceste com as tuas mãos. Portanto, é a história da nossa vida também. Nós devemos andar, irmãos, com júbilo. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com júbilo, com hinos de ações de graças, com salmos, com cânticos, com gratidão no nosso coração, ainda que a situação seja difícil. O momento em que nós nos apresentamos diante do Senhor, o nosso culto é culto de celebração, é culto de louvor, é culto onde nós vamos engrandecer o Senhor, onde nós vamos proclamar a vitória que o Senhor tem nos dado e já nos deu na história em Cristo Jesus.
Não obstante as situações difíceis que nós enfrentamos, a Bíblia declara que nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou e já manifestou o seu amor na história. Por isso, irmãos, é tempo de celebrarmos, sempre tempo de celebrarmos ao Senhor. E aí no capítulo 15, nós vemos que Miriam, a profetisa, ela toma uma parte desse cântico que foi entoada e passa a louvar o Senhor, usando o pandeiro. Ela cantava e as mulheres saíam atrás também com pandeiros e danças, e foi uma festa maravilhosa. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque em extremo se engrandeceu, lançando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quem é o cavalo? Quem que é o cavaleiro? Quem é Faraó? Quem é todo o Egito diante do Senhor? Ninguém. E aí eles iniciam então a peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Tudo indica, os teólogos acreditam, os historiadores, arqueólogos, que a jornada duraria no passo do gado e da criança bem calminho, cerca de 40 dias até a terra de Canaã. E depois Moisés fez Israel que partisse do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. 3 dias no deserto sem achar água. Irmãos, não bastou o povo ver tudo que Deus havia realizado. E Deus é maravilhoso nos seus propósitos. A Bíblia, ela tem uma composição extremamente perfeita. Eu vi uma apresentação, fiz questão até de compartilhar lá nas minhas redes sociais, um físico, e foi um trabalho de um físico, mais de alguém que trabalha com estatística, usando uma fórmula para fazer a ligação de links, onde a Bíblia, ela existe a versão, o que a Bíblia está dizendo, e aquelas referências aparecendo em outros lugares. E eles concluíram que a Bíblia é totalmente interligada. A Bíblia é totalmente interligada. É uma mensagem que vai crescendo em todo o tempo. Ela tem milhares de referências cruzadas. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, irmãos, olha como a história é perfeita. Lá no início do livro de Êxodo, nós vemos Faraó tentando matar os filhos de Israel afogados, jogando os meninos no rio. E Deus tira um menino daquele rio para matar Faraó e todo o seu exército afogado num grande mar. E não é o menino que mata, mas o próprio Deus que livrou o menino das águas ali, que livrou o menino do afogamento, que tirou o menino das águas. Agora ele é usado para lançar Faraó às águas. Esse é um motivo de júbilo. Isso era um motivo para que Israel jamais esquecesse do que o Senhor fez, mas bastou 3 dias no deserto para o povo estar reclamando. Eles chegaram num lugar onde as águas eram amargas, por isso se chamava Mara. Mara significa amargura. E por que esse episódio acontece aqui? Vamos lembrar que tudo tem um significado, um propósito de revelar Cristo. O povo murmurou a Moisés e começou a perguntar: Moisés, e aí, o que nós havíamos de beber? E Moisés, ele já sabia o que fazer. Ele clamou ao Senhor. Ele falou: Senhor, é contigo. O Senhor me mandou libertar, o Senhor falou para eu ir, eu fui, eu fiz. Agora, Senhor, é contigo. A água no deserto é com o Senhor. E nós achamos água, mas a água é amarga, não dava para beber. E o Senhor disse para Moisés: olha, lhe mostrou uma árvore e disse: joga essa água, a qual jogou nas águas, né? Com certeza o Senhor ordenou ali, e as águas que eram amargas se tornaram doces. Queridos, eu li alguns comentários para poder entender isso aqui, e achei interessante que muitos teólogos acreditam que essa árvore é uma representação do madeiro no qual Cristo foi crucificado. E de fato, se esse episódio não se encaixa nesse contexto bíblico, se essa árvore não é um tipo de cruz, ela se encaixa na realidade demonstrada que nós podemos aplicar.
Nos momentos do deserto, que nós estamos atravessando o deserto, estamos com sede na nossa existência e ficamos perguntando assim, onde há água para nós bebermos? Nós devemos lembrar que Cristo é a fonte da água. Ele é a água da vida. Quem dele bebe jamais terá sede de novo. Pelo contrário, não só tem a sede saciada, como passa a ser uma nascente. Passa a jorrar dentro dele fontes, passa a jorrar dentro dele essa água da vida também. A gente passa a ter como compartilhar dessa água que mata a nossa sede, que é o Senhor Jesus Cristo. E de fato, irmãos, a cruz de Cristo traz doçura para as nossas vidas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ali Deus se encontra com o povo, depois de saciar a sede, Deus dá também ao povo estatutos e ordenanças. E Deus diz o seguinte, versículo 26, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor meu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e se inclinarem os ouvidos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui é a expressão Jeová Rafá. Queridos irmãos, vamos lembrar que as pragas no Egito começaram pela falta de água potável. O povo do Egito passou sede porque as águas se tornaram em sangue. Deus faz com que as águas aqui se tornem impróprias também para beber, porque diz para eles o seguinte, olha, os egípcios tiveram sede porque eles faltaram obediência, o coração deles foi duro à minha voz. Mas se vocês ouvirem a minha voz e andarem nos meus mandamentos, não vai faltar para vocês nada, nem a água que faltou a eles, não vai faltar, porque eu sou o Senhor que sara, que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que sara a sua sede. Eu sou o Senhor que sara o seu problema. Eu sou o Senhor que posso suprir tudo que você precisa. Sabe quando é que Deus supre todas as nossas necessidades, irmãos? Quando nós entendemos que a nossa única necessidade é dele. O homem que tem tudo e não tem o Senhor, não tem nada. O homem que tem o Senhor, ele pode não ter nada, porque ele tem tudo. Conseguiu entender? Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, irmãos, pode ter certeza, a presença dele é suficiente. Não é à toa que Davi declarou, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Foi o Senhor que curou as águas amargas ali, transformando-as em águas potáveis. E diz para o povo, ali diz o texto que ele deu ordenanças e falou para o povo, me obedeçam, creiam, temam, confiem, andem corretamente. Se vocês fizerem isso, o que eu fiz com o Egito eu não farei com vocês. Nenhuma das enfermidades virá sobre vocês. Mas deixe que vocês observem o que eu tenho dito. E é interessante que no versículo seguinte, ele sai num contexto desfavorável, tinha encontrado uma fonte de águas amargas, precisou de uma intervenção para que ela se tornasse doce. E logo seguinte, no versículo seguinte, diz que eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Acho interessante esse número, 12. O número 12, ele sempre representa a igreja, o povo de Deus. Representa, irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo, o governo de Deus no meio do seu povo, 12 tribos, 12 apóstolos que Jesus escolhe. E qual que é o significado aqui? 12 fontes de água, isso era água em abundância no deserto. Significa, irmãos, que a água da vida vai ser compartilhada com a igreja, para que a igreja possa compartilhar, distribuir essa água. Porque afinal de contas o texto bíblico diz que quando nós experimentamos de Cristo, não só a nossa sede é saciada, como passa a jorrar de nós rios de água viva. Para quê? Para nós fazermos represas? Não, para também transmitirmos desse rio que flui em nós hoje, dessa água, dessa fonte inesgotável de amor, de paz, de alegria, que nós podemos compartilhar com tantos. E quanto mais nós compartilhamos essas águas, mais o nosso reservatório se enche, porque é inesgotável a grandeza desse amor que Deus tem para conosco. E diz o texto também que ali havia 70 palmeiras. O número 70 palmeiras representa o número 7, os irmãos sabem
que é um número que representa Deus, representa a divindade. E a multiplicação por 10 era uma multiplicação que mostra abundância. Isso tanto no livro de Apocalipse quanto em outras partes, né? Quando menciona lá no livro de Apocalipse, né? Sempre tem 10, por exemplo, quando fala do poder do inimigo lá, que ele tem 10 chifres, quer dizer que ele tem muito poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem muito poder. E aqui 7 vezes 10 significa que a sombra, a palmeira servia para isso, 70 palmeiras, para produzir sombra. O Senhor tem sombra para o seu povo, tem muita sombra para o seu povo. Às vezes Deus vai deixar que o povo ande no deserto? Vai deixar que o sol nos castigue um pouquinho? Vai. Mas tem muita sombra, tem muito lugar de descanso para o seu povo. O lugar do cristão descansar é no Senhor. O nosso descanso nós obtemos no Senhor. Tem muita gente que acha que vai obter descanso quando acumular muito. Meu querido irmão, você não reparou não que quanto mais você tem, mais trabalho você tem? Quando você vive nessa perspectiva de que é o acúmulo que vai te preencher, essa perspectiva é um engano do diabo, porque quanto mais você joga para dentro, quanto mais você acumula, quanto menos você compartilha, quanto mais egoísta você é, mais vazio você fica e mais você quer, porque você acha que o buraco é maior. Mas o seu buraco ele não pode ser preenchido, o vazio do seu interior não pode ser preenchido com coisas. O vazio do seu interior, a sede do seu interior, essa rachadura, essa sequidão, ela só pode ser preenchida com Cristo, que é fonte de água viva, que é o que transforma as águas amargas em doce, que é o que mata a nossa sede, é o que sacia a nossa sede interior, é que traz para nós sombra no período dessa peregrinação, quando nós precisamos descansar. Ele é o nosso descanso. É nele que nós confiamos e podemos descansar. E diz o texto que ali assentaram junto às águas. Então, quando a nossa confiança é colocada no Senhor e nós andamos nos seus caminhos, você pode ter certeza, meu irmão, quando você se deparar com momentos difíceis, a cruz, o sacrifício de Cristo vai fazer com que aquele momento ruim seja doce, porque nele você tem a certeza da vitória. E na maior parte do tempo, se você confiar no Senhor, você vai estar assentado junto ao manancial de águas vivas, à sombra. Porque as circunstâncias podem ser difíceis, meu querido irmão, mas o Senhor, onde o Senhor está, é céu para nós. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no coração. Celebre as vitórias que Deus te dá. Não tema o inimigo, celebre o Deus que lança no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Celebre, não tema o homem. Essas pessoas estão querendo parar a igreja, frear a igreja. Pode parar, não vai conseguir nunca. Nosso tempo, pode ser que nós não vejamos, mas os nossos filhos verão Deus lançar mais uma vez Faraó com seu cavalo, seu cavaleiro, impor grande humilhação a quem se acha poderoso. E mais, meu querido irmão, a peregrinação não é fácil, vai haver desertos, vai haver momentos em que as águas estão amargas. Clame ao Senhor. Às vezes Deus não vai mudar a situação, vai permitir que aquela situação prevaleça, aconteça. Quantas vezes nós vemos irmãos aí, bons, crentes, pessoas assim, com temor a Deus tremendo, passando por uma situação muito difícil, uma enfermidade, e o Senhor permite que aquela enfermidade aconteça, mas no meio daquela amargura, Deus traz doçura por meio da certeza da vitória de Cristo sobre a cruz. Essa vitória faz com que qualquer situação amarga seja doce, porque nós somos mais que vencedores nele. Nele nós temos fonte inesgotável de água. Lembremos que essa água entra em nós e mata a nossa sede, pode ser compartilhada. No meio aqui eles acham 12 fontes, que eu acredito que representam o povo de Deus. Onde está essa água? Está sobre a igreja. E está na igreja para que a igreja possa compartilhá-la. E aqui 70 palmeiras, 70 sombras, representando que o Senhor tem sombra para o seu povo, alívio para o seu povo em tempos difíceis. Que Deus te abençoe, meu querido, e vamos junto nessa jornada da leitura da Bíblia e também rumo ao céu. Um grande beijo e até amanhã.